Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral de Educação. O programa de hoje é sobre o Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde, que é um programa que está a ser desenvolvido nas escolas desde 2014-2015, em que as escolas puderam candidatar os seus projetos de educação para a saúde, apresentá-los à Direção-Geral de Educação e desenvolver esses projetos com o nosso apoio. Mas para nos falar melhor disso hoje temos o Dr. Rui Lima, que é um técnico da Direção-Geral de Educação e que está aqui connosco para nos ajudar a perceber melhor o que é o Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde. Obrigado, Isabel. Então, como a Isabel falou, vamos apresentar o Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde, nomeadamente os resultados das candidaturas que realizaram-se durante o mês de outubro e que, nesse momento, as escolas estão a desenvolver. Nesse sentido, e para se perceber um bocado melhor o Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde, podemos dizer que, em termos absolutos, a região do país onde houve mais candidaturas, onde houve mais unidades orgânicas a candidatarem-se, foi na região norte. No entanto, se pensarmos em termos relativos, em termos percentuais, é na região centro que há um maior número, ou uma maior percentagem de unidades orgânicas a apresentarem a candidatura ao programa de apoio. A região onde existe menos percentagem, menor percentagem de unidades orgânicas é a região de Lisboa e Val do Tejo. Da análise também dos resultados, observamos que a grande maioria das unidades orgânicas tem um professor, ou mais do que um professor, mas normalmente é um professor coordenador designado. 99% das escolas ou das unidades orgânicas apontaram a existência de um professor ou de uma professora coordenadora da educação para a saúde em meio escolar. Também um número semelhante, a mesma percentagem, 99% das unidades orgânicas referiram desenvolver o seu projeto, o projeto de escola, com base num diagnóstico de situação. Se pensarmos em termos de quem colaborou nesse diagnóstico de situação, o que observamos é que 80% do centro de saúde ou das unidades de saúde colaboraram de uma forma efetiva na realização e na avaliação inicial das necessidades, por isso colaboraram ativamente no diagnóstico da situação, no diagnóstico que permitiu desenvolver um projeto adequado e dirigido às características da população escolar. Relativamente aos alunos, também um valor muito próximo colaborou nesse diagnóstico. Os resultados que nos apontam é que para 77% das unidades orgânicas envolveram ativamente os seus alunos, os alunos da sua unidade orgânica, na avaliação das necessidades iniciais. Por isso, houve uma colaboração também muito efetiva dos alunos neste diagnóstico de situação. Relativamente à participação dos alunos na concepção e elaboração do projeto de escola, ou do projeto de agrupamento, aí já há um ligeiro decréscimo, só cerca de 60%, um valor um bocadinho abaixo, 59% das unidades orgânicas indicaram que os alunos participaram na concepção e na elaboração do seu programa de promoção e educação para a saúde. Ora bom, relativamente às equipas que constituem o núcleo da promoção e educação para a saúde, a quase totalidade de escolas, 99,4% das unidades orgânicas, referiram possuir professores nas suas equipas, e se pensarmos noutros eventuais elementos das equipas, a nível dos técnicos de saúde, 80% indicaram a presença de técnicos, 76% indicaram a presença dos psicólogos do agrupamento, 47,6% integraram alunos e 41,5% integraram pais. Por isso, de uma forma geral, pode-se dizer que as equipas de apoio aos projetos de educação para a saúde das unidades orgânicas integram especialistas, ou pelo menos
elementos de várias proveniências, com vários conhecimentos, com vários saberes, com várias valências. Relativamente à duração dos projetos, neste momento, com este modelo de apoio, com este programa de apoio, as candidaturas poderiam ser para 1, 2 ou 3 anos e a maioria, 54%, indicou candidaturas para 3 anos. Se pensarmos em termos depois das outras hipóteses, para 1 ano foi uma minoria e para 2 anos também só 13% é que apontou um período de desenho de projeto para esse tempo. Relativamente ao modo como as escolas ou como as unidades orgânicas desenvolvem a promoção e educação para a saúde, uma minoria é que desenvolve no âmbito da oferta complementar de escola. Se pensarmos que as respostas não ou as respostas em branco estão agrupadas, porque se as escolas desenvolvessem o programa no âmbito da oferta complementar, em princípio teriam apontado sim. Então, se considerarmos o sim como uma unidade e o não e as respostas em brancos como outra unidade, só 46% das escolas desenvolvem projetos de promoção e educação para a saúde no âmbito da sua oferta complementar de escola. Ao nível das áreas temáticas, das 4 áreas temáticas consideradas como prioritárias, continua, à semelhança dos anos anteriores, a ser a educação alimentar e a atividade física a área mais trabalhada na quase totalidade, em 99, cerca de 99,2% das unidades orgânicas referiram desenvolver projetos de educação alimentar e de promoção da atividade física, e a área menos trabalhada é a saúde mental e prevenção da violência. No entanto, e analisando o gráfico que mostra a evolução desde 2008 até ao presente, nota-se claramente um aumento do número de unidades orgânicas a desenvolver quer a saúde mental e a prevenção da violência, quer a prevenção dos consumos aditivos e dependências. Por isso, há principalmente nos 2 últimos períodos, um acréscimo muito grande de unidades orgânicas a desenvolver essas temáticas. Os afetos e a educação para a sexualidade está mais ou menos estável e continua a ser a segunda área mais trabalhada, como tem sido o hábito, à exceção dos 2 anos consequentes à implementação da Lei 60, em que nesses anos houve sim a educação sexual foi a área mais trabalhada, mas com essas 2 exceções tem-se mantido mais ou menos estável, mas sempre sendo como a segunda área mais trabalhada. Ao nível da avaliação da participação, e temos que pensar que essa avaliação é sempre uma avaliação das percepções, porque o que se pergunta é quem preenche o ficheiro de candidatura, por isso quer seja a direção, quer sejam os professores coordenadores, é uma opinião pessoal de quem preenche, mas tendo em conta essa percepção individual, o que se pode observar é que, de uma forma geral, tem havido uma avaliação positiva, principalmente de alguns grupos. Tem sido uma avaliação muito positiva dos centros de saúde, das unidades de saúde, uma avaliação muito positiva da participação do pessoal docente. Depois, a avaliação dos outros grupos, há sempre uma variação muito grande, mas também temos que perceber como essa questão é uma questão de percepção, tem uma leitura que vale o que vale, porque para percebermos melhor, se calhar as unidades orgânicas cujos professores, coordenadores e cuja direção têm uma tradição de uma parceria muito bem estabelecida, se calhar não avaliará tão positivamente a participação, eventualmente, por exemplo, dos pais, enquanto outras em que não tenham tanta experiência poderão avaliar mais positivamente os pais, apesar do trabalho ser semelhante ou até ser de inferior qualidade. Mas isso vale o que vale, mas o que é importante é perceber que, principalmente a nível da avaliação da participação, quer do pessoal docente, quer do centro de saúde, ou seja,
das duas entidades, a escola e a unidade de saúde, as duas entidades mais responsáveis pelos projetos de promoção e educação para a saúde, a avaliação é claramente positiva, e o que mostra já uma prática, um historial muito bem estabelecido. Na verdade, como também se pode ver neste gráfico, o 98% das unidades orgânicas referem ter parcerias com o Centro de Saúde, e depois a parceria com as associações de pais não chega aos 80%, com as autarquias, apesar de sabermos que as autarquias têm cada vez um papel mais ativo na vida escolar, 82,7% é que referiram a parceria com as autarquias. Ao nível das outras áreas, das áreas não consideradas prioritárias, mas que tradicionalmente as escolas desenvolvem um trabalho no âmbito da promoção e educação para a saúde, o que se pode observar é que esse trabalho depende muito do nível de educação e ensino, depende muito de vários fatores, mas de uma maneira geral, a saúde oral, por exemplo, é situada nos anos mais precoces, por isso no pré-escolar e no primeiro ciclo, e outras áreas, como por exemplo os primeiros socorros e o suporte básico de vida, é desenvolvido nos níveis de educação mais avançados, ou seja, no terceiro ciclo e no ensino secundário. As questões da segurança e prevenção de acidentes e as questões da higiene pessoal já estamos mais próximos de uma curva de Gauss, por isso no segundo e terceiro ciclo normalmente mais desenvolvidos, no pré e no secundário menos desenvolvidos, e por isso há, digamos, uma curva na forma de Gauss no desenvolvimento destes temas. E depois, consoante também é evidente as necessidades de cada escola, podem ser trabalhados outros temas. Não estão aqui especificados, mas questões como a ergonomia, como outras áreas, são trabalhadas principalmente nas escolas, evidentemente, que identificaram essas necessidades de trabalho. Estes foram os valores puros e duros de uma avaliação estatística dos resultados. A partir desse momento farei alguma análise de conteúdo, mais uma análise crítica da análise da candidatura, e por isso não serão valores tão fidedignos, serão mais também uma avaliação da nossa percepção da equipa de Educação para a Saúde, da Direção-Geral de Educação. Ora bom, o que é que nós observamos, por exemplo, a nível da colaboração do Centro de Saúde no diagnóstico inicial da situação? Normalmente, o Centro de Saúde colabora quer no desenho, quer na elaboração, quer na aplicação de questionários, de inquéritos, por exemplo, nos rastreios. É uma prática corrente de as escolas e as unidades orgânicas utilizarem os resultados dos rastreios que vão desenvolvendo ao longo de um ano letivo para, no início do ano seguinte, aproveitar, por isso, esses valores para rentabilizá-los e aproveitá-los no desenho das necessidades. Nos relatórios, os relatórios essencialmente feitos a partir do atendimento no gabinete de apoio ao aluno. Em dados epidemiológicos da comunidade local, por exemplo, percebemos que havia escolas que identificavam e que priorizavam, por exemplo, a questão da diabetes, porque a comunidade local apresentava uma prevalência bastante elevada de pessoas, de utentes com diabetes, e também a nível das vistorias. Por exemplo, as equipas que fazem a vistoria das questões ambientais, por exemplo, das janelas, do qualidade do ar, da segurança dos espaços livres. Muitas vezes as escolas utilizam essas vistorias, os resultados, os relatórios dessas vistorias para o desenho dos projetos. Uma questão que também foi-nos muito grata foi que, muito provavelmente devido também ao trabalho que nós fizemos no ano anterior com as jornadas regionais de educação para a saúde, e o facto de termos utilizado, por exemplo,
uma primeira aproximação ao questionário da Schools for Health in Europe, por isso o questionário SHE. Houve muitas escolas que aproveitaram esse questionário para fazer um diagnóstico de situação em parceria da escola com o Centro de Saúde e mesmo depois com alunos. Os alunos também, como é que colaboraram na concepção e elaboração do projeto de promoção e educação para a saúde? Muitas vezes com sugestões de atividades, com o planeamento e dinamização das atividades e, frequentemente, também com a divulgação das atividades. Por isso, têm um trabalho muito mais de aplicação junto dos seus colegas dos projetos de promoção e educação para a saúde. Este slide é um bocadinho complicado de se ler, mas o que nós queremos aqui chamar a atenção, e poderíamos trazer, por exemplo, na área da educação alimentar, na saúde sexual, na educação sexual, ou, por exemplo, noutra qualquer das áreas prioritárias, o que eu quero chamar com a atenção nesse slide é que essencialmente, as escolas continuam, as unidades orgânicas continuam a desenvolver os seus projetos de educação para a saúde, essencialmente no terceiro ciclo, o que, do nosso ponto de vista, não é a forma mais adequada. E nesse slide, por exemplo, as questões da ética ou as questões das relações intergeracionais ou da autoestima ou qualquer outra área devia ser trabalhada mais precocemente, sempre no pré-escolar e no primeiro ciclo. Se nós trabalharmos no terceiro ciclo, e como eu disse, podia ser nessa área, ou, por exemplo, nos comportamentos aditivos, se estamos a trabalhar no terceiro ciclo, estamos a ser claramente reativos e não preventivos. E não é essa a lógica com sucesso a nível da promoção da educação para a saúde. Devemos cada vez ser mais preventivos, queremos cada vez mais proativos e não tanto reativos, não tanto remediar as situações, mas apesar de termos há muitos anos a trabalhar nesse sentido, continua a haver muito uma lógica de trabalhar essencialmente no terceiro ciclo. Isso é claramente uma tendência que temos que inverter. Por isso, o que nós percebemos foi que, na verdade, as unidades orgânicas atuam relativamente às problemáticas detectadas, ou seja, se detectam que há jovens a fumar, desenvolvem projetos na área da prevenção tabágica, se conhecem casos de alunos a consumir bebidas alcoólicas, desenvolvem projetos na área da prevenção do álcool, mas nunca continuam-se a trabalhar muito pouco no sentido da prevenção, ou seja, no desenvolvimento das competências pessoais, no desenvolvimento das competências sociais, que previnam eficazmente essas situações. Por isso continuamos muito, a escola continua a ser muito remediativa, continua a ser muito reativa e trabalhando muito na resolução imediata do problema, ou na tentativa da resolução imediata do problema, porque também sabemos que é difícil, e não tanto como nós gostaríamos no âmbito da prevenção. Outra dificuldade que nós vimos nós pedimos claramente que as escolas traçassem os objetivos, as metas, os indicadores para os 3 anos ou do desenvolvimento, eventualmente, de um projeto. Por isso, trabalhar nesse sentido. E o que nós observamos é que muitas escolas têm ainda muita dificuldade em relacionar os objetivos com as metas e os indicadores, e traçar indicadores que permitam uma avaliação. Muitas vezes continua-se a avaliar o processo e muito pouco o impacto. E o que nós pretendemos é avaliar o impacto, porque com esses valores é que nós conseguimos provar a eficácia da nossa intervenção. Trago aqui alguns exemplos, mas só vou falar de 2. Por exemplo, no terceiro exemplo deste quadro, a redução do consumo de bebidas alcoólicas e tabacos, quando se diz que a meta é um consumo regrado, o que é um consumo regrado e consciente? Isso é uma meta que embora percebamos o que é que as escolas pretendem traduzir com uma meta desse tipo, é muito difícil traçá-la, porque ao traçarmos nunca vamos conseguir avaliar se na verdade essa meta foi ou não atingida, porque o que é um consumo regrado nós não sabemos. O consumo regrado, por exemplo, para um grupo pode ser uma quantidade e para outro pode ser outra quantidade. E, por exemplo, nos indicadores, neste caso a redução de número de beatas, também claramente não é um indicador que possa ser considerado como positivo, porque haveria várias maneiras, por exemplo, de reduzir ou de acabar, por exemplo, com as beatas, sem
mudarmos o impacto a nível dos comportamentos. Por isso, esse é um caso paradigmático de como é que as coisas não devem ser feitas. Por contrário, o último é claramente um bom exemplo. Melhorar a qualidade alimentar dos lanches das crianças do primeiro ciclo. Que metas é que se traçar? Está quantificada no tempo e quantificada em valor. Até ao final de 2015, pelo menos 50% das crianças tragam lanches saudáveis para a escola no mínimo 4 vezes por semana. E também os indicadores bem desenhados, porque permitem, na verdade, avaliar o impacto e avaliar a prossecução do processo e avaliar se o resultado foi ou não atingido. Por exemplo, número de crianças que trazem lanches saudáveis segundo um padrão pré-definido. Define-se o padrão, pode ser uma peça de fruta, pode ser a ausência de fornecedores de açúcares rápidos, pode ser um outro qualquer. Logo, a partir do momento em que a escola traçou, é saber claramente se esse número foi ou não atingido. Por isso, o que observamos é que havia dificuldade de definir objetivos anuais, dificuldade de estabelecer metas e dificuldade de identificar indicadores e muitas vezes de relacionar os objetivos com as metas e indicadores. Até poderiam estar bem traçadas as metas, poderiam estar bem identificados os indicadores, podiam estar bem definidos os objetivos, mas se não houver uma correlação entre eles, claramente é difícil de avaliar depois o processo. E para caso haja com este webinar, alguma questão que queiram colocar a posterior, além do sistema habitual, através da página do DGE e do webinar, nós deixamos sempre também os nossos contactos para qualquer questão que queiram colocar de uma forma mais direta. Teremos sempre todo o gosto e toda a disponibilidade para responder às vossas questões. Resta-me agradecer, Dr. Rui Lima, e retificar a minha apresentação inicial, técnico superior da Direção-Geral de Educação e não técnico. Acho que foi bem claro que as escolas estão a trabalhar na promoção e educação para a saúde. Acho que foi realçado que é importante trabalhar mais na prevenção e menos na remediação dos casos, e eu penso que as escolas vão estar atentas a isso e vão, sem dúvida, seguir estes conselhos. Muito obrigada, Dr. Rui Lima, mais uma vez, e até uma próxima oportunidade. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.